Salve, nação santista, sou o Felipe Hipólito. Estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão, mais uma entrevista, né, com a Gabriela Brino. Ela nos atendeu aí, fez todo um esforço, né, mesmo com alguns problemas aí que ela teve, fez todo um esforço para atender a gente aí para nós conseguirmos essa grande entrevista aí, falando muito de jornalismo, essa ação dela, né, a atuação dela como setorista esportiva. Acho que vai ser bem esclarecedor aí para todo mundo. E te agradece o esforço da Gabriela em nos atender aí. Talvez o ouvinte perceba uma diferencinha de áudio aí, mas faz parte, o importante é levar a informação, né? Comigo sempre aqui, Matheus e Longo. Fala, Matheus. Fala, Longo. Fala, Felipe. Vai ser um prazer, né, essa entrevista com a Gabriela, grande jornalista, grande setorista do Santos. O papo vai ser muito legal. Fala aí, Longo. Fala, Felipe, Matheus. Papo com a Gabriela, legal demais. Vai ter muito Santos, vai ter principalmente também sobre jornalismo, né? A gente tá precisando ultimamente. É verdade. E só reforçando, né, pro pessoal seguir a gente aí nas páginas, né? No canal do YouTube, também na página do Instagram e do Twitter também. Só pesquisar lá podcast do Peixão, vai aparecer aquela artezinha ali. Ela é preta, com as letras em branco. É o único podcast do Peixão, né? Então você vai achar a gente lá. Com imitações. Exatamente. Bom, vamos lá. Queria pedir então para a Gabriela. Gabriela, manda um alô inicial para a gente. Fala um pouquinho aí dessa carreira. A gente sabe que você já passou pelo Lance, passou pelo Diário do Peixe, mas dá um pouco aí de detalhes aí sobre essa carreira sua. A gente sabe que você tem aí uma atuação bacana no Twitter, né? Vários comentários aí, não só sobre futebol, né? Então fala um pouquinho para a gente aí. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Longo e Matheus. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Brino. Sou jornalista e faço setorismo do Santos desde 2017, então eu estou no dia a dia do clube, coletivas, treinos. Agora na pandemia deu uma parada, né, uma diminuída, porque o clube, enfim, o futebol parou, né? Então não estou no dia a dia do Santos efetivamente, mas sigo cobrindo, né, apurando, trazendo notícias, procurando novidades para vocês. Também fui colunista do Torcedores, dei algumas opiniões minhas, como por exemplo a volta do Robinho. O que vocês me pedem, né, pelo Twitter, a gente conversa bastante, interage mais, e por lá eu consigo ter mais noção do que vocês procuram saber. Então é isso, jornalista, já fui colunista, hoje sou palpiteira. Tô aqui para conversar um pouquinho com vocês. Valeu, Gabriela, bacana. A gente vai ter um diálogo bacana então, um papo aí para levar bastante informação para o torcedor. Bom, quem vai começar então com a nossa primeira rodada aqui de perguntas é o Longo. Manda lá, Longo. Olá, Gabriela. Eu queria saber primeiro por que a relação dos torcedores, principalmente do Santos, com a imprensa, ela é tão desgastada atualmente. Cara, torcedor é um bicho difícil, você sabe disso, vocês sabem disso. Torcedor é um cara muito complicado, que assim, eu costumo dizer que o mesmo cara que critica é o mesmo cara que elogia. Acho que são fases, depende muito de como tá o clube. Se o clube tá uma zona, o torcedor tá bravo e, consequentemente, eles acham que a gente tá muito afim de fazer zona com o clube também e meter notícia negativa. Sendo que não, a gente tá sendo pago para noticiar absolutamente tudo. Se o clube está em uma situação ruim, seja financeira, seja de elenco, seja de atuação, a gente vai noticiar o que tá acontecendo, sabe? E isso é muito relativo. Às vezes o clube tá muito bem, tá contratando, tá num momento bom da carreira, num momento bom da competição, perdão. Como foi com o São Paulo. São Paulo a gente teve tanta notícia boa, sabe? Tipo, eles brigaram com o Flamengo, terminaram em segundo no Campeonato Brasileiro. Terminaram o ano ganhando do Flamengo por 4-0. Então, assim, teve tanta notícia boa em 2019, sabe? Por conta do bom momento do time com o São Paulo. E se o time começa a desgastar, é por conta da situação financeira, política. Tem muita coisa que acontece no Santos que não necessariamente é positiva e a gente tem que noticiar também, sabe? Então, acho que esse desgaste que vocês citam é um pouco relativo por conta disso. Acho que depende muito de como o clube tá no momento, sabe? Se o Santos tá bem financeiramente, tá com as contas em dias, tá contratando, a gente vai noticiar isso tudo, sabe? Porque isso é notícia. Apesar de que, vamos abrir um parênteses aqui, se o clube está pagando os jogadores, os funcionários em dia, não é notícia por ser obrigação do clube pagar os funcionários em dia.
Porém, se o clube não está pagando os funcionários em dia, é notícia. Por quê? Porque a obrigação dele é pagar o jogador, o funcionário em dia. Então, normalmente quando as pessoas perguntam, mas vocês noticiam que o clube está devendo, que o clube não está pagando, que está devendo 2 meses de salário, está devendo 2 meses de margem, mas quando você sabe, vocês noticiam. Então, isso é muito complicado, porque nosso papel é passar... Como eu posso explicar? Foi o que eu falei, o clube tem a obrigação de pagar os jogadores e os funcionários em dia por contrato, por estabelecimento. É estabelecido isso, sabe? Quando você trabalha, você é pago, ponto. Então, se você trabalha e não é pago, chega na imprensa. E aí, consequentemente, isso vira notícia. Por quê? Porque o clube não cumpriu uma obrigação. Então, é assim que funciona. É muito complicado, é muito relativo tudo que a gente noticia. Depende da situação do clube, algumas coisas são notícias e algumas não. Nós somos jornalistas, amigos, e infelizmente terão momentos que a gente teremos que noticiar momentos ruins do clube, isso é normal. Assim como a gente também vai exaltar quando o clube ganhar um título, quando o clube contratar, a gente vai dar essas notícias pra vocês, tá bom? Não se desgastem com a gente, por favor. É bem delicado isso, mas enfim, eu acho que é por isso, acho que o torcedor, principalmente os mais fanáticos, né, acham que a imprensa tá contra o clube. Perdão, e não é bem assim. Tem outro ponto que vale citar, que é a imprensa de São Paulo e a imprensa de Santos, né? Falando necessariamente do Santos, a imprensa de Santos tá mais aqui, tipo, mais grudada no clube, mais no dia a dia, a gente tá mais em pautas que normalmente o pessoal de São Paulo não vem, isso é normal, porque são pautas mais frias normalmente. E aí a gente encontra o presidente, a gente troca uma ideia, a gente encontra pessoas, fontes e afins, e a gente troca essa ideia pessoalmente, que tem uma diferença na relação com o pessoal de São Paulo, que tem um contato mais distante, sabe? Então a imprensa de Santos normalmente tem uma aproximação bem maior do clube que o pessoal de São Paulo. Isso também como eu posso explicar? Isso também ressalta, isso também implica na cobertura, sabe? Quem segue o pessoal daqui de Santos, o Lucas Mussetti, o Eder Fraschini, o Bruno Lima, o Kaique, enfim, alguns setoristas daqui, esse pessoal tem um perfil diferente do pessoal de São Paulo, né? Porque eles estão aqui todos os dias, com clube, em treinos, em coletivas. E o pessoal de São Paulo, alguns veículos não vão todos os dias, isso é normal, né? É custo. Enfim, depende da empresa. E aí a cobertura é diferente, é normal. Então o pessoal também se desgasta com os setoristas, com a cobertura mais ampla do Santos, por conta desse pessoal de São Paulo que não tem a mesma intimidade, a mesma aproximação, e é normal. A imprensa de São Paulo não vai ser a imprensa de Santos, assim como a imprensa de Santos não vai ser a imprensa de São Paulo. É a mesma coisa que eu cobri o Palmeiras daqui, sabe? Não vai ser a mesma coisa, porque eu não tô lá todo dia, eu não vou ter as mesmas fontes do pessoal de lá que tá mais próximo, é absolutamente normal. Então rola isso mesmo, é absolutamente normal, galera. Vai lá, Matheus. Oi, Gabi, um prazer falar com você. Então, quando você chegou ao setorismo do Santos, o seu namorado, Lucas Mussetti, já conhecido no meio, né, principalmente do Santos, né, os santistas conhecem muito o Lucas. Eu quero saber se isso te ajudou na carreira ou mais dificultou o seu trabalho. Grande Lucas Mussetti, vamos falar dele. Cara, de todas as perguntas, eu achei essa a mais diferentona. E eu acho que é uma coisa que o pessoal morre de vontade de saber, sabia? Eu não sei, eu sinto que o pessoal tem muito mais curiosidade pra essa parte pessoal da minha vida. Mas vamos lá. Sim, o Lucas Mussetti é meu namorado. Namoro ele há 8 anos já, gente. Tem muita história pra contar aí, meu senhor do céu. E vamos lá, vamos focar na pergunta. Quando eu entrei pro setorismo, sim, eu já namorava o Lucas Mussetti. E isso me deu muito conforto, muita segurança pra área, porque eu sabia que ele estaria ali para me ajudar, independentemente de qualquer coisa, sabe? E quando eu digo ajudar, não é necessariamente em apuração, em trabalho, mas ele me daria força, incentivo, me ensinaria o que eu tenho certeza que eu não sabia na época. Por exemplo, eu não sou a expert do texto, eu não sou a expert da apuração, eu não sou expert de nada, na verdade. Mas quando eu entrei no setorismo, eu fiz um texto, novamente, sobre isso na minha coluna, que eu não gostava necessariamente de futebol. Eu não tinha esse apreço por assistir jogos, cobrir clube, estar à frente de alguma coisa. Eu não tinha esse apreço. Então eu entrei na faculdade de jornalismo mais ou menos perdida, real. Eu entrei sabendo que eu gostava muito de escrever e que eu tinha algum talento para aquilo. Mas para qual assunto eu queria me especificar ou trabalhar, eu não fazia ideia. Eu achei que eu seria uma pessoa que faria aquela cobertura mais geral, que faria coisa de polícia, que faria coisa de cidades, coronavírus no momento. Então eu achei que eu seria essa pessoa.
Até que surgiu uma oportunidade que eu agarrei e foi o futebol. E eu não tinha muita noção daquilo que eu tava falando, sabe? E eu era uma estagiária, então eu estava ali pra aprender e tá tudo bem. Só que eu sabia o básico. Não é que eu não sabia nada de futebol, tá, galera? Eu sabia o básico, eu conhecia o Santos. O Lucas é torcedor do Santos, ele gosta muito do Santos. Então eu acompanhava o Santos, só que não como o Lucas acompanhava, entenderam? E quanto a isso, isso me ajudou muito, porque eu tinha uma pequena base e eu tinha pessoas que me estimulavam a isso, entendeu? E o Lucas foi uma pessoa que sem dúvida estava ali, sabe? Ele lia meus textos, ele me indicava coisas que eu talvez escrevesse de uma forma que pro futebol não seria tão legal. Ele me ensinou, como posso dizer, o linguajar do futebol, né? O linguajar do futebol para textos, eu também tive base com ele. Então, assim, me ajudou muito, 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 em muitas situações. Afinal, ele é uma pessoa que gosta de mim, que quer meu bem, então ele, sem dúvidas, me ajudaria. Aí você pergunta, dificultou? Também. Porque o Lucas é um cara muito reconhecido na área, e principalmente com o torcedor santista. Ele tá com isso há, sei lá, 7 anos, ele tá trabalhando cobrindo clube. Ele é uma pessoa com muita credibilidade na área. Ele já fez muitas matérias, muitos furos. Cara, são 6 anos, 7 anos de cobertura. Ele tem uma jornada enorme, sabe? Então, isso dificultou a partir do momento que as pessoas começaram a ligar a minha pessoa com o Lucas Mussetti apenas como namorados. Isso foi um problemão que eu tive, que eu já enfrentei de alguma forma, assim, como se minha credibilidade dependesse da dele, como se eu usasse ele de alguma forma, como se eu tivesse conquistado alguma coisa necessariamente por causa dele, sabe? E são coisas que nós dois conseguimos distinguir de uma forma muito fácil. Eu sei que o Lucas Mussetti é um cara foda pro Santos, que ele traz muita informação quente, diferente e criativa e apuradora. A gente sabe como o Lucas trabalha, né? E isso me inspirou muito como jornalista, como repórter. Quando eu entrei pro Santos, cara, não tinha fontes, sabe? Eu não sabia com quem conversar. E ele tava ali no meu pé, ele era meu concorrente. Eu tinha que correr atrás do que ele tava falando, eu tinha que dar trabalho pra ele. E aí esse momento de glória chegou no final de 2018, quando eu acho que eu comecei a engrenar real oficial na cobertura. Foi quando eu cobri o Santos sozinha por um período e eu tive que me virar pra ter fonte. E aí mudou a presidência do Santos, era o Modesto, foi pro Pérez. E eu consegui fontes novas, todo mundo tava praticamente anulado de fontes, que eram pessoas diferentes. Então, tinha que correr atrás da confiança do Pérez, do rolo de CG, né, de comitê de gestão. Você tinha que, sei lá, sabe, vocês entendem o que eu quero dizer, eu acho. É assim, um mundo novo para todos os jornalistas que estão conversando naquele período. Quando muda a presidência, muda tudo, muda a fonte, muda gente do marketing, muda gente de tudo que é canto. E assim, tá todo mundo zerado, todo mundo tem que conquistar alguém. Então, a partir dali, eu acho que eu fui bem mais tranquila e com menos peso, assim, menos pressão. Porque eu entrei na época do Modesto, quando todo mundo já sabia quem era Modesto. O Modesto não me conhecia direito, que era uma estagiária nova, recente. E o Lucas já era o parça do Modesto, né? Então, acho que teve essas duas posições que eu tive com o Lucas. Eu já tive muito aprendizado com ele interno, mas já fui muito julgada por ser namorada do Lucas Mussetti, que cobre o Santos, e eu sou a jornalista que cobre o Santos também, sabe? E a gente distingue isso com muita tranquilidade. A gente sabe o que é trabalho, o que é namoro. E é isso. Profissionais, né, amores? Gabriela, eu queria que você falasse um pouquinho da principal dificuldade que é cobrir, né, esse dia a dia do Santos. A gente sabe que tem muitas peculiaridades ali na Vila Belmiro, todo aquele ambiente ali da cidade de Santos. Também que você falasse algum fator positivo, algo que você entenda como uma parte bacana aí, um principal ponto bacana em cobrir o Santos Futebol Clube. Então, pra mim, a maior dificuldade em cobrir o Santos, acho que é efetivamente conseguir informações oficiais, sabe? Principalmente nesse período, a gente tem cada vez menos coletiva, cada vez mais posicionamento do clube quanto à presidência, quanto a, por exemplo, o William Thomas, que cuida da parte, como eu posso dizer, ele cuida da parte interna, né? CT, jogadores, renovação, ele é o superintendente, então a parte interna a gente também tem pouco conteúdo, não pouco conteúdo, né? Mas poucas formas de apurar, porque essas pessoas estão falando cada vez menos. Já falavam antes da pandemia bem pouco, principalmente o William. O William aparece realmente praticamente nada, né? Ele aparece muito pouco mesmo. Então a gente tá tendo muita dificuldade para ter essas informações oficiais de renovação do clube, né? Digo. Apuração interna a gente corre atrás, né? Mas posicionamento oficial do clube a gente tem cada vez menos. Eu acho que essa é a parte mais dificultosa do Santos. O Pérez teve um período que estava falando bastante. Ele aparece geralmente em programas de rádio, programas de TV.
mas com os jornalistas, efetivamente, eles falam muito pouco. Então, acho que essa é a pior parte. A pior parte de cobrir um clube, pelo menos no Santos, né? É uma dificuldade realmente bem grande a gente conseguir algum posicionamento oficial. A parte boa eu acho que é um clube que tem muita movimentação. Eles, tanto na parte de elenco, né? Na parte de torcida, na parte de redes sociais, na parte de mídias sociais. É um clube que tem muito conteúdo. Eu acho que tanto na parte polêmica, né? Que a gente já conhece, que é Rowe versus Pérez, treta entre, enfim, jogadores e presidência, essa situação de redução salarial, por exemplo. Tem muita coisa que rende no Santos, né? Volto a dizer que agora na pandemia menos, apesar de ter essa situação contratual, um monte de renovação para acontecer, vendas que podem acontecer. Então, é um clube que é movimentado, sabe? Eu acho que essa é uma parte bem legal do Santos. É muito difícil a gente ficar sem ter o que correr atrás, sabe? Até agora, por exemplo, tem a renovação do Veríssimo, que é um assunto que tá muito em alta. Agora estão pautando novamente a volta do Robinho, que vai ter contrato agora até junho com o clube que ele tá atualmente. Então, assim, é um clube que é difícil da gente ficar parado, sabe? Tem muita coisa acontecendo sempre. E eu, comparando com os outros clubes, né? Palmeiras, São Paulo e afins, eu não sei se é do mesmo jeito, porque eu nunca cobri, mas, sei lá, eu tenho esse sentimento, sabe? Essa sensação de que o Santos é muito movimentado. Então eu acho isso muito legal. Eu gosto particularmente muito. Outra coisa que eu acho muito legal no Santos é que é um clube muito mais acessível em questão de entrevistas. Acho que os jogadores, em geral, assim, são bem mais receptivos. Não sei se é impressão minha, pode ser, mas eu acho que eles são bem mais receptivos também. Enfim, eu acho que são 2 pontos bem legais do Santos. E acho que o negativo é bem chato pra gente que trabalha no dia a dia. Manda lá, Longo, segunda rodada, vamos lá. Infelizmente, o machismo ele tá muito presente na nossa sociedade, principalmente no jornalismo esportivo. Como você lida com ele? Você já teve algum problema com dirigente, fonte, jogador, alguma coisa do tipo? Olha, meninos, se tem uma pergunta que eu ouço muito é essa. Machismo no jornalismo e principalmente no futebol. O machismo está praticamente no meu dia a dia quando se trata de futebol. Eu sempre vou ler algum comentário, não tem um dia que eu passe em paz se tratando de material para futebol, para Santos. Que não seja negativo, que não tenha uma gracinha, que não tenha desrespeito, que não tenha um pouquinho de assédio. Tem tudo isso englobado no meu dia a dia, porque eu sou mulher. É simples. O machismo é por você ser mulher. Você pode ser boa, você pode ser ruim, você pode ser bonita, você pode ser feia, você pode ser produtiva, você pode fazer pouco material. Você será atingida pelo machismo por você ser mulher. É simples. É bem direto mesmo. Não existe outra possibilidade, porque as pessoas ainda têm muito enraizado dentro delas de que futebol é um esporte para homens, cobertura para homens, que mulheres sabem menos, que, enfim, isso está enraizado dentro delas. Não sei muito bem a justificativa, porque isso tudo que a gente faz, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente produz, tudo que a gente escreve, é um estudo, é um dia a dia, é uma experiência, sabe? Então, não tem necessariamente uma... Como eu posso explicar? Acho que não tem alguma coisa que denomine o porquê a gente sofre esse tipo de situação, mas a gente sofre. Vocês me perguntaram se eu já sofri algum assédio ou machismo de algum dirigente, fonte, jogador. E muitas vezes. Não são poucas, eu não consigo nem contar no dedo, sinceramente, porque são muitas situações. Desde 2017, como eu havia dito, eu cubro, né, o Santos. Então, por exemplo, posso dar exemplos pequenos, vai. Em jogos eu já ouvi graça de torcedor. Em entrevistas, a gente não necessariamente ouve, mas a gente sente um olhar diferente. A gente tem que pensar que tipo de roupa a gente vai usar para determinado local, porque até nisso as pessoas conseguem meter bedelho, porque aconteceu isso porque você estava com decote. Não, isso aconteceu porque o cara quis praticar esse tipo de ato, sabe? Não é necessariamente um decote, não é necessariamente uma perna de fora, não é necessariamente um salto, não é maquiagem. Gente, sinceramente, não existe esse tipo sabe? Não existe esse tipo de situação criada por nós mulheres. Simplesmente acontece por motivos do qual o homem quer praticar esse tipo de ato, sabe? Então, em entrevistas eu já recebi... aliás, nossa, vale muito ressaltar isso. Em apuração, gente, cara, eu tenho que chamar milhares de vezes pessoas que eu não conheço, que eu nunca conversei, para perguntar de determinado assunto. Seja empresário para perguntar de jogador para perguntar de treino, dirigente para perguntar de contrato, enfim, é necessária essa ponte, sabe?
E milhares de vezes eu já ouvi uma graça. Tipo, a foto do WhatsApp é a minha cara. Não tem nem meu corpo, pra vocês terem uma ideia. Então eu ouço do tipo, ai, que sorrisinho. Ai, você é ruiva. Ai, sabe? Enfim. Então, são milhares de vezes. Milhares. Já tive que recorrer ao clube pra avisar sobre isso. Ocorreu pelo meu Twitter, inclusive. Um dia que eu estava na faculdade, tirei uma foto no espelho e falaram da minha calça que estava marcando aquele local que vocês já sabem. E aí, até de gente do Santos, que era conselheiro do Santos, comentou sobre isso. Como se tivesse alguma necessidade, sabe? Era só uma foto. Então, foi o que eu falei, vale falar novamente. Basta ser mulher pra você sofrer machismo ou assédio. É muito simples. Então, sim, sofri, ainda irei sofrer. Tenho que aprender a lidar com isso melhor, apesar de já ter superado muitas situações que eu queria dar um soco na cara da pessoa. Mas sim, é necessário aprender. Eu fiz um texto sobre isso, inclusive, na minha coluna, que como a gente é obrigada a aprender a lidar com o machismo e o assédio. Porque senão a gente não consegue trabalhar. É real. Então sim, gente, infelizmente é muito difícil lidar com o machismo, porém preciso aprender mais. E já aprendi muito, inclusive, mas preciso aprender ainda mais a lidar com esse assunto tão sério, porque eu preciso lutar pelo meu espaço, eu preciso lutar pelo meu trabalho. Eu me formei, eu sei do que eu falo, sabe? É muito absurdo na minha cabeça ter que ler coisas desnecessárias, julgamentos, críticas que não fazem o menor sentido, que eu sei que é puro preconceito. É preconceito por você ser mulher dentro de um esporte que é denominante masculino. Então, Gabi, na internet, muitos torcedores do Santos são machistas pra caramba. É um negócio assustador. Já vi no Diário do Peixe, quando você trabalhava no Diário do Peixe, né? Você fazendo um vídeo com o final do jogo, né? Que o Diário do Peixe sempre faz. E os comentários no YouTube são muito nojentos, né? Preconceituosos. Eu quero saber se isso te incomoda ou dá mais força pra seguir na área do jornalismo. Rapazes, eu já estou absolutamente blindada de comentários de torcedores na internet. Sim, na internet tem muitos torcedores machistas e que fazem comentários preconceituosos. É surreal o quanto a internet dá esse espaço para as pessoas se mascararem com avatares de K-pop, avatares de anime, avatares de piriri pororó, seguidores baixos com um seguindo. Tem muitos perfis que são próprios para isso. É absurdo quando a internet dá espaço para esse tipo de ato, né? Mas sim, eu sofro muito esses comentários justamente pelo que eu citei agora. Eu sou mulher, eu cubro futebol, as pessoas não concordam necessariamente com o que eu falo. Também tá acontecendo muito de forma mais frequente ainda agora. Eu não dou necessariamente... Eu não tenho um Twitter, um perfil no Twitter, necessariamente apenas para divulgar meu trabalho. É um meio de eu divulgar meu trabalho, que deu muito certo, inclusive. Eu adoro o Twitter, tem muitas pessoas ali que me ajudam a produzir, que me dão um retorno muito legal, que o feedback é muito importante para eu saber o que é bom, o que não é, no que eu tô errando, no que eu tô acertando, o que eles querem. Eu sou pautada por meio do Twitter. Então o Twitter é muito positivo pro meu trabalho, só que eu não uso necessariamente apenas para divulgar o meu trabalho. Eu uso para comentar o que eu quiser também, como política, que é um assunto muito polêmico, porque cada um tem sua forma de pensar, sua opinião. E cada vez mais as pessoas me atacam por dizer que me seguem para ler sobre futebol e não sobre minhas opiniões pessoais. Então, eu só sinto muito mesmo. Eu tô real blindada dessas pessoas. Eu não digo que não me incomoda, né? Porque é muito chato você ler coisa desnecessária, críticas que você sabe que não faz sentido. É muito chato ter que lidar com isso. Só que é positivo também, porque dá assim algum tipo de força pra eu seguir na área. E sei que por meio desse tipo de trabalho que eu faço, eu já conquistei muita gente legal que me apoia, que faz questão de acompanhar meu conteúdo, que não perde textos meus. Eu acho isso, assim, de uma forma muito carinhosa do pessoal, de agregar no meu trabalho, porque faz muita diferença. Essas pessoas, sim, eu tenho completamente foco, carinho, respondo. Faço questão, assim, de dar like, de retweetar, de conversar, de chamar na DM, de criar um tipo de relação diferente, sabe? Porque essas pessoas, assim, fazem muita diferença no meu trabalho. E é pra essas pessoas que eu vou dar atenção. Sinto muito pros haters, porque não faço nenhuma questão real. É bloco ou uma respostinha engraçada pra render meme. É só. Gabi, falando novamente dessa questão da cobertura do Santos mesmo, né? Teve uma matéria específica que você gostou muito de fazer, gostou muito do resultado, da repercussão, ou gostou mesmo ali de escrever mesmo essa matéria?
Cara, como eu tô na cobertura desde 2017, tem muita coisa legal que acontece ao longo do período, sabe? Tipo, até aqui foram muitas entrevistas boas, apurações que eu guardo com muito carinho também. Eu dei, por exemplo, o furo do primeiro jogo do Rodrigo, e é uma coisa que só eu vou lembrar, obviamente, acho que ninguém lembra disso, só lembra qual foi o primeiro jogo dele. Mas a notícia da escalação do primeiro jogo foi eu que dei, e eu surtei na época, porque eu ainda era estagiária, então foi um sentimento meu, sabe? Além do que eu posso explicar aqui em palavras. Tiveram algumas entrevistas muito boas também, eu costumo muito citar a do Dodô com o Renato, que foi um TBT. Na época o Dodô postou uma foto com o Renato quando eles estavam jogando. Ele jogava, na verdade, o Dodô jogava no Guarani. E na época o Renato estava jogando por lá, ele estava na categoria de base, o Dodô. E ele tirou uma foto com o Renato juntos e eu reproduzi essa foto atualmente com os dois juntinhos, assim. Os dois no Santos, inclusive. E foi uma entrevista muito legal, porque o Dodô é um cara que admira muito o Renato antes dele se aposentar, né? Ele admirava muito a forma física do Renato, o esforço que o Renato fazia para estar em campo. Como ele sempre teve esse estilo, né? Jogar de terno. Essas características do Renato não se perderam ao longo do tempo, né? Então, o Dodô falava que, nossa, admirava demais a forma física, a forma que o Renato se esforçava para estar assim, num alto nível, né? E isso rende muito fisicamente. Então, foi uma entrevista muito gostosa. O Dodô admirava muito enquanto conversava, então dava para dar esses detalhes de olho brilhando, mão suando. Os dois se olhavam com muita, muita conexão, sabe? Então foi uma entrevista muito legal também. Calma, eu vou pensar. Teve mais alguns furos legais. Eu fui a única jornalista que falou com o Sampaoli, depois que ele saiu, né? Que teve aquela polêmica toda dele não querer falar com o Pérez, não encontrar mais o Pérez na frente dele. Eu fui a única que consegui falar com o Sampaoli e isso foi, nossa, realmente muito, muito, muito bacana. Conseguir um on do Sampaoli pra conseguir passar a informação, porque o Sampaoli, pra quem não sabe, é muito, mas muito tímido, muito na dele, muito, sabe? Ele realmente não fala com a imprensa, não teve uma entrevista exclusiva com nenhum veículo, porque ele tem essa barreira com a imprensa, né? E quando eu consegui isso também foi muito representativo pra mim. Vamos lá. Teve a do Jobson com o Renato. O Renato é bom de pauta, como vocês podem perceber. O Jobson é um cara que tem o Renato como ídolo, e depois que o Renato se aposentou, a 5 ficou pro Jobson, né? E ele postou nas redes sociais uma forma de carinho, né? De agradecer o Renato e tal. E o peso da 5 pra ele. E aí eu pensei em juntar os dois pra fazer essa pauta, né? Falar de como o Jobson ficou emocionado. Logo depois, quando ele zoou a 5, ele fez gol na Libertadores, se eu não me engano. E aí foi uma pauta também que, cara, eu não consigo explicar como era bonito ver o Jobson falando do Renato, sabe? Era realmente coisa de ídolo mesmo. Ele falava com muito carinho. A mão dele suava muito. Ele ficava muito sem jeito algumas vezes quando o Renato conversava com ele olhando no olho. E ele não tinha tido esse encontro ainda com o Renato entre, tipo, jogadores. Não jogadores e nem como o Renato trabalha no Santos, né? Então não como profissionais, sabe? Eles tiveram um encontro real de papo, de ideia, de parceria, sabe? Então essa junção foi muito legal, era muito leve a entrevista, fluía muito bem. Os dois falavam muito bem. Então foi muito gostosa essa entrevista também. Acho que essas 4 coisas eu posso falar que foram matérias e furos que eu tive nesse período que me marcaram muito. Bom, o Longo tem mais uma pergunta, Gabi. Vai lá, Longo. Ô, Gabi, como que é a sua preparação para uma entrevista? Quando você trabalha nos jogos? Você tem algum tipo de ritual, algo especial que você faz? Olha, minha preparação para entrevistas e jogos não tem nada muito específico. Eu procuro ficar calma, porque, como vocês podem perceber, eu falo muito. Então eu procuro ficar calma, principalmente para não atravessar o cara que eu tô entrevistando, né? Eu gosto de complementar o que ele fala, mas atravessar, falar junto, eu acho negativo, porque pode atrapalhar a linha de raciocínio dele. Eu posso, sem querer, fazer ele falar uma coisa que eu quero e o que ele falar se for muito mais interessante, ou mais desabafo, ou mais polêmico, enfim. Depende de cada entrevista, né? Então eu procuro ficar calma, eu planejo perguntas, tenho que fazer uma listinha de perguntas, depende do quanto tempo eu tenho, mas tento fazer uma linha de raciocínio assim para as perguntas saírem como uma história já. Eu não sei explicar, eu tenho que deixar o cara mais à vontade possível, sei lá, tô falando cara porque é futebol, né? Mas tento deixar o mais à vontade possível, tento deixar um clima mais tranquilo, assim, pra ele falar o que ele puder e quiser. Então, não tem muito segredo, assim, pra minhas entrevistas.
sinceramente, eu tento só deixar a pessoa mais à vontade possível. E entrevista tem um pouco de técnica também, né? Aquela coisa de saber fazer a pergunta certa na hora certa, perceber uma coisa que ele respondeu que pode enganchar em outra pergunta. Acho que é um pouco de experiência. Então, caraca, vocês me fizeram uma pergunta difícil agora. Então, acho que é isso. Eu não tenho, muito segredo. Pra cobertura, então, muito menos. Eu já tô praticamente em piloto automático, sabe? É absolutamente normal pra mim cobrir jogos, cobrir treinos, cobrir coletivas. Isso é muito automático pra mim já. Eu já sei que pra tal pessoa eu posso fazer a pergunta, pra tal pessoa eu tenho que fazer com mais jeitinho. Eu posso brincar com um determinado jogador, com o Marinho, por exemplo. Eu posso fazer uma pergunta divertida que eu sei que ele vai levar de boa, sabe? Então, acho que é dia a dia, sabe? Pra dia a dia, principalmente, eu já tô quase no piloto automático. Mas pra entrevistas eu ainda tenho que pensar um pouco, sim. Eu me planejo um pouco mais. Matheus, mais uma pergunta. Vamos lá. Então, Gabi, como era cobrir o Santos na época do São Paulo? Que o São Paulo foi um turbilhão de emoções, né? Movimentou muito a cidade, o time, jornalista, torcida. E, menina, você foi a única jornalista que conseguiu entrevistar o São Paulo enquanto ele era técnico do Santos. Depois ele deu uma aspas com uma entrevista com o Mussetti, né? Quando era técnico do Atlético Mineiro. Mas quando era técnico do Santos, o São Paulo só falou com exclusividade com você. Então, como que foi esse furo jornalístico aí? Foi o seu maior furo como jornalista? Ai, a época do São Paulo. Cara, cobrir o Santos do São Paulo foi uma maluquice. Uma completa maluquice. Eu não sei definir uma palavra ou duas. Acho que, assim, foi um período muito doido. Porque quando o São Paulo chegou, não existia uma expectativa tão grande em cima dele. Mas ele mostrou trabalho muito rápido. Então a cobertura foi, assim, insana. Foi, tipo, pauleira mesmo. Foi uma cobertura completamente diferente de qualquer uma que eu já possa ter coberto. Não foi a mesma coisa de Cuca, Dorival, não foi. Era completamente excitante cobrir o Santos naquele período, porque tinha muita coisa acontecendo. Teve a política do Santos que explodiu no mesmo ano. Teve o Santos que estava muito, muito, muito bem no futebol. Então foi um período absolutamente louco. O São Paulo nunca deu abertura para jornalista. As entrevistas exclusivas não existiram. E o único contato que a gente tinha era por meio de coletivas, né? Era o período que a gente tinha para perguntar o que a gente podia e queria, seja de apuração, seja de jogador, seja de futebol. A gente só tinha aquele momento para perguntar pessoalmente alguma coisa para ele. E ele é completamente arisco. Real, ele é completamente introvertido e você tem que ter muito cuidado com o São Paulo, porque você não sabe de onde vai vir a resposta dele, se ele vai te dar no meio, se ele vai fazer alguma graça. É um cara absolutamente misterioso. Então, o São Paulo em si já foi uma coisa que, sabe, coisa de doido, real. Mas em questão de futebol, mano, foi uma delícia, Foi muito gostoso cobrir o Santos nesse período, porque foi muito bom ver o time caminhando para um caminho muito bom, né? Uma coisa nova, uma coisa DNA Santos, oficialmente, depois de tanto tempo de ver o Santos tentando chegar naquela definição. Ele tinha um cara que tava ali pra isso, sabe? Como eu tinha dito agora há pouco, o São Paulo era o cara que dane-se o que custava. Ele tava atacando, ele tava procurando gol. Ele podia perder, mas ele tava atacando. Então, foi algo inédito, assim, pra mim. Particularmente, foi uma experiência incrível. Queria revivê-la, porque foi muito legal mesmo. As coberturas eram diferentes. Era muito interessante saber e esperar o que o Santos ia fazer naquele momento, sabe? Sempre era uma coisa que a gente tinha no coração do tipo, e agora? O que ele vai fazer? Meu Deus, será que ele vai tirar alguém que tá muito bem no jogo? Será que ele vai colocar alguém novo? Então sempre era legal. Pra mim, principalmente, era muito, muito, muito divertido cobrir. Era muito especial pra mim, porque foi uma experiência boa mesmo. Acho que foi por conta disso. Eu tinha um carinho muito grande por esse período, que foi uma experiência muito legal como jornalista. E sim, provavelmente está entre os meus maiores furos da carreira. Falar com o São Paulo, com um cara absolutamente arisco e introvertido, depois dele ter saído do Santos, ele ter topado dar um on, ele ter dado uma matéria que repercutiu tanto, sabe? Que foi para tantos locais, foi pra TV, foi pra rádio. Muita gente usou aquela aspa. Então, foi muito gratificante, sabe? Foi um sentimento de trabalho bem feito do caralho. Muito gostoso mesmo. Não tenho outras palavras para definir, porque foi do caralho. E, Gabi, você tem algum projeto de atuação aí profissional, né, além do trabalho como setorista, para um futuro breve ou para daqui a um tempo maior? Porque a gente vê que você tem feito algumas ações no Insta também, né? Tem algum projeto aí de atuação além dessa
essa parte como setorista? Tenho! Depois da pandemia, né, eu fui uma das pessoas que se deram mal na profissão, que infelizmente eu fazia a cobertura pelo Lance, né, e por conta da pandemia eles suspenderam meu contrato, e o Torcedores também encerrou o projeto de colunista pela falta de apoio financeiro, né. É muito delicado, porque realmente esse período é muito difícil mesmo. Muitas empresas demitiram, enfim, é absolutamente normal. E aí surgiu a ideia de ter um conteúdo pessoal meu no meu Instagram. Eu vou começar a fazer alguns vídeos pro IGTV. Quero trocar ideia com o pessoal no Twitter, no Instagram. Quero saber o que eles querem saber, o que eles querem conversar. Pretendo fazer algumas lives também. Quero participar de mais entrevistas assim que eu tô fazendo com vocês, que eu acho muito bacana passar esse conteúdo, essa troca de ideia, essa conversa. Acho que é uma coisa que eu gostaria mesmo de, por exemplo, eu como torcedora, gostaria muito de estar consumindo esse tipo de conteúdo, sabe? Acho que é um conteúdo que aproxima muito mais a pessoal, é um conteúdo muito mais íntimo do que texto e vídeo quadrado, sabe? Então, como é uma coisa pessoal, eu posso dar o meu toque, posso editar da forma que eu quero, posso passar a imagem que eu quero, sem ser muito quadrado, como eu havia dito. Então, sim, em breve vou começar a gravar, já tô enrolando o pessoal. Eles me cobram e eu sei que eu tô atrasada, mas sim, vai acontecer em breve. Quero colocar isso em prática porque eu preciso e porque eu quero muito me aproximar desse pessoal, que é um público diferente, sabe? Eu acho que o Instagram tem um conteúdo mais, não sério, mas tem um pessoal que vai mais consumir exatamente para aquele assunto, sabe? E o Twitter é mais zona, troca de ideia, conversa, memes e afins. Então, quero conquistar esses dois públicos e ver como eles reagem durante meu processo de vídeos, que eu não tenho muito... eu não sou muito boa com vídeos, sabe? Eu sou mais boa falando, digitando, fazendo textos. Vídeo não é muito minha praia, mas eu vou quebrar essa barreira por vocês. Então, assim, em breve, muito em breve, inclusive, estarei lançando esse conteúdo mais pessoal. Bom, Gabi, queria que você fizesse uma avaliação aí do time, né? Para quando o futebol voltar, a gente não sabe o que vai acontecer. Os times estão se reunindo aí com a Federação Paulista, por exemplo, mas a gente não tem ainda uma previsão, né? Você acredita que o time vai brigar pelo título? Você acha que realmente o trabalho de Gesualdo vai engrenar, a torcida vai começar a sentir aquela confiança, né? Porque a gente vê que o time ainda não inspira toda aquela confiança. Cara, é muito incerto falar da volta do futebol do Santos, né? Porque atualmente já tá bem zoneado. A gente não sabe se o Veríssimo fica, a gente não sabe se o Soteldo fica. Tem jogadores putos com o clube, com a situação de redução salarial. Ainda não ajeitaram essa parte, então não sabemos quanto vão dever para eles até lá, se vão acertar as contas, se alguém vai sair durante esse processo. É muito delicado falar em Santos 2021, né? Ou quando retornar ao futebol. Mas eu acho que se manterem é muito difícil, né? Porque o Gesualdo, eu não lembro mais ou menos quando que acaba o contrato dele. Não lembro se é final do ano. Eu acho que era um ano só de contrato. Acho que é até final de 2020. E se mantiverem o Gesualdo, eu acho que eles conseguem, sabe, um gás a mais pra continuar com um time mais ou menos já pré-montado pro que já vai acontecer pra temporada que vem, sabe? Porque o Gesualdo, primeiro que eu acho o Gesualdo muito bom. Já levei críticas pra caramba por conta disso, mas vamos lá. Eu acho o Gesualdo muito bom. Eu acho que ele é um cara inteligente, é um senhor que tem muita experiência, ele é muito estudioso, e eu acho que ele tem muito a agregar no Santos ainda. Começaram a pedir a demissão dele antes dos 10 jogos, eu fiquei muito brava com isso, porque é pouquíssimo tempo pra trabalhar um técnico. E eu lembro que quando começou, acho que foram 13 jogos do Santos esse ano, e eu lembro que os 3 últimos foram muito bons, o time tava encaixando, o ritmo tava diferente, ele tava começando a aprimorar o time, e aí cortou por conta da pandemia. Uma pena, porque eu tava muito curiosa pra saber o que o Gesualdo ia fazer com aquele time que tava começando a engrenar, sabe? Então, assim, eu acho que se eles mantiverem o Gesualdo, já é meio caminho andado pra alguma coisa dar certo, porque o Gesualdo mal trabalhou. O Gesualdo mal conseguiu mostrar o que ele gostaria. Eu acho que ele tem muito a mostrar, inclusive. E ele já conhece o time, ele já conhece o elenco, ele já sabe... Acho que ele já havia planejado algumas coisas e aí foi interrompido, né? Uma pena. Então eu acho que se eles mantiverem o Gesualdo já é meio caminho andado. Outra coisa que se eles mantiverem o Lucas Veríssimo, aí sim eu posso falar que é meio caminho andado real. Porque eu acho o Lucas Veríssimo, se não o melhor... Acho que é o melhor. É o melhor zagueiro atualmente. Creio que ele seja o melhor zagueiro pela técnica, pela agilidade, pelo artifício que ele promove pro time. Ele é muito dinâmico, ele é muito atento, ágil. Acho ele um puta zagueiro.
E ele teve uma temporada do cacete. Opa, não sei se posso falar palavrão. E agora, vou mandar esse áudio e descobrir já. Eu posso falar palavrão, então dane-se. Ele é um puta profissional. Eu acho que ele é nossa, que zagueiro é o Lucas Veríssimo. Eu não consigo expressar em palavras, porque eu realmente admiro muito esse cara. Eu acho ele um profissional do caramba. E se eles renovarem com o Lucas Veríssimo e garantirem para até 2024, né? Porque ele tem um contrato até 2022 hoje. A intenção é que vá até 2024. Então, acho que ele ainda tem muito valor. Até 2024 pode aumentar ainda mais. Não acho que ele vai ter queda. Acho muito difícil. Por mais que os jogadores vivem de oscilação, né? Porque às vezes eles estão bem, às vezes eles estão mal, e é absolutamente normal isso. Acho que ele vai agregar muito até 2024. Acho que manter ele não dar brecha para algum adversário, como o Atlético Mineiro, né? Que tá com o São Paulo. São Paulo quer muito ele. Então acho que não dar essa brecha é muito importante para ter um 2021 muito seguro ali na defesa, sabe? E é isso, acho que Soteldo provavelmente fique, tomara que sim, porque é um diferencial enorme lá na frente, né, junto com o Marinho. Então, não dá pra prever muita coisa, né, como eu disse, por conta dessa situação toda atual, mas se mantiverem Veríssimo, se mantiverem Gesualdo, que são as maiores dúvidas no momento, acho que tem alguma esperança, sabe? Porque se voltar um técnico novo, pra voltar a avaliar o elenco, acho que é um processo lento, sabe? Acho que não tem nomes no mercado pra isso no momento. Tipo, falavam tanto de, Gesualdo é ruim, demite e tal. Eu acho que não tem um técnico à altura pro Santos hoje no mercado livre, sabe? Acho que no momento não tem. Então, manter Gesualdo é um ponto muito positivo e manter o Lucas Veríssimo é uma segurança enorme pra defesa pra 2021. E pras próximas temporadas também. Vai lá, Longo, mais uma pergunta. Você estava falando do Sampaoli e o Gesualdo começou o trabalho esse ano. É um trabalho que ainda está engatinhando, né? Começou oscilando, deu uma engatada e daí teve a paralisação por conta do coronavírus. Qual a sua avaliação do trabalho do Gesualdo? Vamos voltar a falar de Gesualdo, então. Meninos, eu acho o trabalho do Gesualdo muito bom. Eu já tinha falado isso, né? E eu vou reforçar isso agora um pouco de uma forma mais detalhada. Além de eu achar o Gesualdo um cara muito estudioso, muito inteligente, com muitas experiências, né? Muitas passagens em clubes grandes. Então, acho que ele tem uma bagagem enorme já, e eu acho isso muito positivo. Isso mostra muito do que ele foi e do que ele é. Ele conseguiu títulos com clubes enormes. Então, acho que ele tem um perfil muito bom pro Santos, assim. Por mais que ele não seja o cara que o pessoal quer. Porque o pessoal quer um Sampaoli. Infelizmente, o Sampaoli é o Sampaoli e ele está no Atlético Mineiro. O Gesualdo, ele é o cara mais clássico. Ele não é o cara que vai atacar custe o que custar como era o Sampaoli. O Sampaoli podia estar perdendo ou ganhando, ele estava atacando e a gente já sabe disso. Isso era muito legal, inclusive. Eu acho muito importante dizer isso. Porém, o Gesualdo tem um estilo diferente, assim como cada um técnico tem sua individualidade. E o Gesualdo é um cara mais clássico. Eu acho que ele, além de ser inteligente atacando, ele é muito bom se defendendo. Então, assim, ele não pensa apenas no ataque, ele pensa também, absolutamente normal, né? Ele também pensa na defesa. E eu acho que isso é muito positivo também pro Santos. É um estilo diferente, lógico, mas não acho que é um estilo ruim. Acho que é um estilo que pode dar muito certo, que deu certo nos últimos jogos. Lembro que os últimos jogos dele, antes da pandemia interromper, né? Nosso período de futebol, inclusive saudades. Tava engrenando o time de uma forma muito boa. Ele conseguiu encaixar o time de uma forma muito legal. Ele descobriu o Jobson, descobriu como o Jobson encaixa ali no meio. Então acho que fluiu, simplesmente fluiu. Acho que o trabalho dele é muito bom, que ele tem muito a mostrar e que ele surpreendeu um pessoal. Lembro de ouvir um pessoal falando: ai, nossa, esse jogo do Gesualdo me lembrou o Sampaoli. Então, assim, acho que é questão de tempo. O pessoal é pouquíssimo paciente. Infelizmente, o torcedor é muito imediatista. E vocês que lutem, porque eu vou falar isso mesmo. Vocês são muito imediatistas, galera. Calma, segura a onda, deixa o cara trabalhar, deixa o cara conhecer um pouco mais da técnica de cada jogador, como ele pode encaixar, estudar. Eu sei que vocês pensam: ah, nossa, mas 8 jogos é muita coisa. E não é, porque, mano, quantos jogos tem o Campeonato Brasileiro, sabe? E ele veio de Portugal, que é um campeonato completamente diferente. Aqui tem muito mais jogos, aqui é muito mais desgastante, é uma sequência maior. E, tipo, estavam exigindo muito dele antes dos 10 jogos. Por isso que eu tava muito brava na época. Então, enfim, eu acho o Gesualdo muito bom e acho que ele tem muito a mostrar. Muito, muito mesmo. Gabi, você contou uma vez numa coluna no torcedores.com que você não era muito ligado com futebol, depois virou setorista. Então, conta essa história aí, como você veio pro jornalismo esportivo
esse seu lado menos emocional, né, que você não tinha muita ligação com o futebol na adolescência, te ajuda ou te atrapalha na sua profissão, no jornalismo? Eu sabia que essa pergunta ia entrar para esse podcast maravilhoso. Então, vamos lá. Eu não era uma pessoa apaixonada por futebol, mas volto a frisar que eu acompanhava futebol, tá bom? Eu só realmente não tinha um carinho como eu tenho hoje, porque hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Hoje, futebol, eu respiro futebol, gente. É muito louco pensar que isso mudou de um ano pro outro, sabe? Mas vamos lá. Eu não era tão chegada em futebol, realmente. Quando eu entrei pra faculdade, eu não era ligada a futebol. Assistia bem às vezes, dormia durante alguns minutos, um tempo inteiro, talvez. Eu dormia durante as partidas de futebol, eu tinha muita preguiça. Preguiça de tentar entender o que estava acontecendo ali, sabe? O porquê que aquele cara era muito bom, porquê que aquele cara não estava bem, porquê que mudou alguma coisa no time quando ele alterou um cara. Eu tinha muita preguiça de entender isso. Pra mim era muito complexo, sabe? E era justamente por falta de estudo e interesse. Porque eu aprendi isso muito rápido. A oportunidade veio por conta do Russell, que hoje é assessor do Corinthians. Ele era jornalista no Lance, cobriu o Santos aqui. E surgiu uma vaga no Lance e ele tava procurando um estagiário pra vaga. E eu conheci ele por meio de uma festa de aniversário aqui em Santos. Foi com o Lucas. E eles trabalhavam juntos, né? O Lucas já cobriu o Santos, daí conheci o Russell. E aí eu fiquei amiga do Russell, fiquei amiga da namorada do Russell, a Gabi. E na época eu tava completamente, tipo, trabalhando em uma coisa absolutamente normal. Tipo, sei lá, eu acho que era recepcionista. Era uma coisa bem simples assim, sabe? E eu não tava pensando em procurar um trabalho novo. Sabia da importância do estágio e tal, mas não tava pensando nisso no momento, sabe? E aí, ele percebeu que eu era muito comunicativa, que eu falava bem, segundo ele, né? Que eu acho que eu falo muito. Mas ele falou que eu falava muito bem, que ele leu alguns textos meus no meu Facebook. E tinha gostado da forma que eu escrevia, que eu tinha perfil e tal. E aí, surgiu essa proposta, né? Você quer cobrir futebol? E aí eu falei, não. Eu vou te dar o maior trabalho do mundo, Russell. Você tem certeza que você quer isso? Porque a principal coisa que eu via era a dificuldade em entender o assunto, que eu vinha tanta complexidade, sabe? Eu acho que eu não era capaz de absorver tanto conteúdo, tanta coisa sobre o futebol em um período tão pequeno. E, pô, o Lance é um veículo que sempre teve muito mérito, né? Sempre teve uma credibilidade muito legal. E ainda escrever para o Lance, que tem agências que compram o Lance, e o Lance que é tão, sabe? Eu tenho um carinho enorme por esse veículo. Foi minha primeira casa e me ensinou muita coisa. Então eu tinha muito receio de entregar um trabalho vergonhoso, sabe? Então a primeira coisa que eu falei foi, mano, não, vou te dar muito trabalho, não faz sentido isso, procura alguém que já trabalha na área, que não vai te dar tanto trabalho e tal. E olha que curioso, ele explicou essa situação, né, de que ele gostava muito do que eu falava, da forma que eu falava, que eu me comunicava bem e tal. Só que ele também falou que seria muito bom eu ir pro futebol justamente por eu ser uma pessoa limpa do futebol. Então eu não tinha o linguajar do futebol, eu não tinha os vícios do futebol, né? Então não entraria alguém no Lance com a cabeça formada do futebol. E ele poderia me ensinar muita coisa, consequentemente. E aí foi uma porta diferente na minha cabeça, né? Porque se ele estava disposto a me ensinar tanta coisa e eu ter uma visão limpa era positivo pra ele, eu já ia com um peso a menos na consciência, né? Porque, real, dá muito medo quando você começa a trabalhar com isso sem saber muito. Que a gente sabe, eu já sabia que eu ia enfrentar muito machismo e assédio no meio do caminho, mas principalmente eu fiquei com muito medo de entregar um trabalho vergonhoso. Então, eu primeiro recusei. Ele me explicou os motivos pelo qual eu achava que eu deveria trabalhar com isso. Eu pensei muito, e aí ele me chamou de novo pra oferecer a oferta de estágio, e aí eu aceitei. Aí eu falei, não, beleza, vamos. E foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. melhor coisa do mundo é trabalhar com futebol, porque Nossa senhora, eu não sei explicar meu amor pro futebol hoje. Eu travo. Porque é isso, eu respiro futebol, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que real é o caminho que eu pude tomar melhor pra minha vida. Eu amo o que eu faço com muito carinho mesmo. Não é clichê não, tá, galera? Eu realmente faço com muito carinho esse conteúdo pra vocês. E eu gosto muito disso, gosto muito da comunicação, gosto muito da escrita, gosto muito da ideia de passar informação. Então, não vejo fazendo outra coisa. Agora vocês me perguntaram se meu lado menos emocional com o futebol ajudou ou atrapalhou. Porque, como vocês sabem, eu não gostava tanto de futebol lá atrás. Mas, na verdade, o meu lado menos emocional veio depois que eu comecei a cobrir o clube. Porque, assim, eu tinha carinho pelo Santos, como eu havia dito.
Só que depois que a gente começa a cobrir o clube, estar mais no dia a dia, estar mais próximo de dirigentes, estar mais próximo, consequentemente, da sujeira, aquela sujeira, sabe? Que vocês sabem do que se trata do futebol. Estar mais próximo disso me deixou um pouco mais fria quanto a torcedora. Porque eu sei o que tem de errado lá dentro, o porquê tem de errado, como acontecem as coisas erradas, como contratam e demitem. São coisas bastidores que vocês provavelmente nunca chegaram a vocês, porque é sigilo, né? É dia a dia, é cobertura. Enfim, essas coisas me deixaram mais fria com o futebol. Acho que todo clube tem isso, é absolutamente normal. Só que não foi necessariamente a falta de carinho com o futebol lá atrás que me deixou mais fria. Foi realmente conhecer um pouco mais a fundo o que é a instituição, como trabalham, o que tem de errado, e as partes que tem de errado são muito complicadas. Coisa de caráter e afins, de pessoas. Acontece muita coisa, né? E quanto mais tempo, mais coisas acontecem, mais coisas você absorve, e a sua visão vai mudando, é normal. Mas não sou menos torcedora por conta disso, eu só consigo separar melhor a parte torcedora de setorista, de profissional, por conta disso. É simples. Eu sei o porquê eu tenho que falar disso desse jeito, e eu sei o porquê eu não posso falar disso desse jeito, sabe? É bem relativo e complexo mesmo. Não sei muito bem se eu expliquei muito certo. Só que é isso, eu acho que meu lado menos emocional veio da cobertura mesmo. Por conta das sujeiraiadas que a gente conhece do futebol, sabe? Mas é normal. Gabi, nossa, a gente quer agradecer muito aí todo o seu esforço para atender a gente mais uma vez. Foi muito, muito bacana mesmo. Falar sobre jornalismo, sobre vários assuntos aí, sobre o Santos Futebol Clube e vários temas que a gente conseguiu abordar nessa entrevista. Ficou bastante abrangente. A gente queria um recado seu final, né? Para a Nação Santista. Um alô final aí para os nossos santistas que estão nos ouvindo aí, do Brasil e do mundo. Manda lá, Gabi. Meninos, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Esse bate-papo foi muito bom. Eu adorei as perguntas. Eu já tinha dito isso pro Matheus, que eu adorei as perguntas. Vocês foram muito bem. Eu me senti muito à vontade. Foi muito gostoso mesmo. Espero que o pessoal goste. Algumas coisas são bem específicas, viu? São muitas coisas que ninguém sabe aí. Principalmente a história do Lucas, algumas coisas da parte de cobertura. Tem algumas coisas que eu contei aqui que ninguém sabe, hein? Exclusivão. Obrigada, gente. Foi um prazer enorme. Grande beijo pra todo mundo que acompanhou. Pra quem não me conhece, quiser me seguir nas redes sociais, é Gabs Brinos. Gabs Brinos, ainda errei na minha rede. É Gabs Brino. GABBSBRNO. É esse meu Instagram, esse meu Twitter. Onde eu vou mais interagir com vocês é por lá mesmo. O papo foi muito bom, espero que se repita. Quero mandar um grande beijo pro Felipe, pro Longo e pro Matheus. Vocês são muito bons, eu espero que esse podcast vá longe. Desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. E se precisarem de alguma coisa, contem comigo, estou à disposição. Brigadão, gente, se cuidem, tá bom? E até a próxima. Beijo grande. Show de bola. Bom, vamos dar então um alô final, né, para a Nação Santista, encerrando essa segunda entrevista, né, que a gente faz aqui. Vamos lá. Longo, seu último recado aí para os torcedores. Bom, agradecer a Gabriela pela entrevista, foi um papo muito bom, enriquecedor, né? Tanto sobre o Santos, sobre jornalismo. É sempre bom conversar com alguém que está no meio ali, que está no dia a dia do clube. Matheus, Felipe, parceiros de sempre aqui, e agradecer a Nação Santista pelo apoio de todas as semanas. É isso aí, Matheus. Manda o seu último alô aí para a nação. Primeiro que foi um prazer essa entrevista com a Gabriela, baita jornalista, foi um papo muito bacana, falou várias coisas aí que eu acho que muita gente não sabe. Quem gosta do trabalho da Gabriela vai saber várias coisas interessantes aí, possivelmente nunca ouviu ela falar. Então, foi um papo muito enriquecedor, né, para os santistas, para quem gosta de jornalismo. Ela falou um pouco de tudo, então foi muito bacana esse nosso episódio, esse nosso programa do podcast do Peixão. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, que a gente posta todos os nossos episódios. Se inscreve, dá aquele like, compartilha com os amigos. E toda semana tem novo conteúdo do Peixão para vocês. Um grande abraço, torcedor santista. É isso aí, gente. Um abraço, mais um abraço aí para a Gabriela. Muito bacana esse papo mesmo. E uma entrevista aí que, com certeza, vai esclarecer muitos pontos aí sobre essa cobertura do Santos e os vários assuntos, né? Agradecer também, um agradecimento aqui à Confraria Santista de Recife, o pessoal aí
de Recife, a gente sabe que vocês estão divulgando nosso podcast aí, a gente agradece muito o apoio, né? E isso que vocês estão fazendo aí pela gente, divulgar nosso trabalho, é muito bacana. E só um recadinho rapidinho, tá? Tem esse papo aí sobre o Robinho, a gente tem visto aí até o Robinho em live com a empresária, com a advogada dele, né, Marisa Lija. Então, Robinho, não pensa muito não, cara, só dá um jeito aí que é muito bem-vindo, beleza? Um abraço, fiquem todos com Deus, se cuidem, se possível, fiquem em casa para que a gente possa passar o mais rápido possível por essa situação. Um abraço, até a próxima!